Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, ouvimos aqui o Evangelho de Mateus, que narra a conversão, chamado do próprio Mateus. Chamada é a conversão de Mateus, ou o início da sua conversão. E o que mais nos impressiona no relato deste chamado é a prontidão de Mateus. Notem que Mateus, um cobrador de impostos, considerado um pecador público, trabalhava para o Império Romano, podemos dizer assim, um traidor da pátria, que os judeus detestavam o Império Romano, detestavam pagar impostos, detestavam ser, assim, prisioneiros de algum modo deste imperador, deste império. Eles queriam, inclusive, o Messias para libertar eles de tudo isso, para serem de novo uma nação grande, forte, poderosa, imbatível, autônoma. Estavam ali submetidos ao Império Romano. E Mateus era um judeu que trabalhava para o inimigo, que recebia impostos para César e que tirava o seu também. Os cobradores de impostos, os publicanos, todos os pecadores públicos, odiados pelo povo. Então Jesus passa, Mateus está na coletoria de impostos, e ele então vira para Mateus e diz: segue-me. Veja, sem nenhuma explicação, ele diz: segue-me, sem dar muitos motivos. Olha, me siga, porque você vai ter muitos benefícios. Eu vou dar para você isso. Eu vou tirar de você todas as suas doenças, suas enfermidades, vou tirar da sua vida os seus problemas, vou tirar da sua vida tudo aquilo que te atrapalha. Aqui não tem promessa. É claro que Jesus faz tudo isso. De algum modo, Ele tira da nossa vida tudo que não presta. Tira da nossa vida tudo aquilo que não é de Deus. Nos liberta, nos torna livres. Mas aqui não tem promessa. Impressiona, em primeiro lugar, Jesus que convida este pecador público apenas com uma palavra: segue-me. Uma expressão: segue-me. E Jesus, então, convida Mateus desta maneira. E mais surpreendentemente ainda, Mateus aceita este chamado: levanta e vai. É mais surpreendente a resposta de Mateus, a prontidão de Mateus. Ele segue Jesus. Bom, se acontece desse modo, só nos resta pensar que Mateus já esperava esse chamado, ansiava por esse chamado, desejava no seu coração que alguém tirasse ele daquela situação que ele vivia, situação de pecado. Mateus esperava que Jesus passasse e o chamasse para uma vida nova. É a única explicação para uma resposta tão rápida, como aquela pessoa que fica só esperando o convite para ir almoçar na casa da gente, para dizer assim: claro que eu vou. Só falta dizer: eu sempre esperei esse convite. Às vezes eu falo isso para as pessoas, né? Finalmente me chamou, não é só para poder pegar no pé, mas é mais ou menos isso. Mateus já estava ali, sentado naquela coletoria de impostos, mas com o coração em Jesus. Aquele coração de Mateus buscava uma libertação, buscava uma solução para os seus problemas, buscava um sentido para a sua vida. E é isso que explica ele sair tão depressa atrás de Jesus, apenas com este único chamado: segue-me. Jesus então leva Mateus, ou Mateus leva Jesus para sua casa, e ali também se junta a eles outros pecadores, outras pessoas que aos olhos daquela sociedade não eram dignas de estar com Jesus, já que ele era um profeta, já que ele era um homem de Deus. Ele não poderia ficar andando com essa gente.
por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Muitas vezes, ou em outras ocasiões, eles falam, se ele fosse realmente Deus, ele saberia que essa gente não presta. Se ele fosse de Deus, ele saberia com quem ele está andando. E Jesus, então, mais uma vez, nos surpreende com a sua resposta, uma resposta óbvia. Quem precisa de médico é o doente, e não aquela pessoa que está sã. Quem precisa de Deus e do perdão de Deus é o pecador. Quem precisa do perdão, da misericórdia, é justamente quem está em situação de pecado. A resposta de Jesus é a resposta de quem tem misericórdia, de quem não sacrifica o outro sem dar a chance do outro melhorar, dar a chance do outro mudar de vida. É a resposta de quem tem misericórdia e que confia na mudança da pessoa, que se ele se abrir à graça de Deus, ele vai mudar. Se abrir à graça de Deus, vai ser uma pessoa diferente, vai deixar o pecado, vai deixar aquela situação de pecado na qual ele estava sentado. Ele estava sentado no pecado, podemos dizer assim. Estava ali, acomodado no pecado. Estava ali, no seu comodismo, naquela situação, fixado naquela situação. Mas o coração dele certamente procurava uma libertação. Muitas pessoas também precisam escutar esse chamado para sair do pecado, para sair da situação do pecado, para ir ao encontro da salvação, ao encontro do médico. Então esse médico dos médicos, esse que cura o nosso coração, cura os nossos pecados, as nossas feridas, é o Sagrado Coração de Jesus. Misericordioso coração. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Algumas pessoas interpretam esta frase de Jesus dizendo assim, tá vendo? Não adianta ficar aí dormindo no chão, tomando banho de água fria, ficando sem comer carne, fazendo sacrifício. Deus quer misericórdia e não sacrifício. Me recordo uma vez que eu estava fazendo penitência, estava sem comer carne. Lá quando eu era adolescente, participava da igreja e fiz o propósito de ficar sem comer carne a quaresma inteira. Eu fui visitar um padre e ele me ofereceu carne. Aí eu fui e falei para ele, olha, estou fazendo penitência, eu não posso comer. É um propósito que eu tenho de não comer carne na quaresma. Ele falou, Deus quer misericórdia e não o sacrifício. Foi essa a resposta que ele deu, não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Não que a gente não deva se sacrificar, porque senão ele não teria falado, pega a sua cruz e me siga. Pegue a sua cruz e me siga. Se ele não quisesse sacrifício, não é nesse sentido, é sacrificar as pessoas, ou seja, deixar de lado as pessoas, sacrificar as pessoas em detrimento da misericórdia. Não, misericórdia, misericórdia. Quando uma pessoa está perdida, misericórdia. Quando eu estou perdido, busquemos a misericórdia. Quando nós estamos perdidos, busquemos a misericórdia. Precisamos ser misericordiosos com os outros e conosco mesmos. Nós precisamos, a resposta é misericórdia. Misericórdia para Mateus, para com Mateus, misericórdia para com cada um de nós, misericórdia com aquele filho rebelde, misericórdia com aquele marido rebelde, com aquela esposa rebelde, misericórdia com aquele cristão rebelde. Se a gente não tiver misericórdia, e se não recebermos misericórdia, o que será de nós? Será que alguém fica aqui nessa igreja? Será que sobra alguém? De repente sobra as imagens aqui, Ficar aqui São José, Santa Mônica, Jesus, Maria. Se não tivermos misericórdia, se Deus não tiver misericórdia conosco, não sobra ninguém.
Quero misericórdia e não sacrifício. É isto que significa. Aquilo que Jesus fez para com Mateus e com os cobradores de impostos, sendo o médico deles, sendo aquele que cura, que restaura a vida deles, isto é ser misericórdia. Peçamos a Jesus, supliquemos ao Senhor, o seu sagrado coração, nos ame e tenha misericórdia de cada um de nós, de nossos pecados, de nossas misérias. E também, assim como Mateus, saibamos dar o nosso sim de prontidão a Deus. Sejamos prontos para dar o nosso sim a Deus todas as vezes que Ele nos chamar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.